Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 da Enalta. Antes de darmos início à apresentação, faremos alguns avisos importantes. Esse evento está sendo transmitido ao vivo com tradução simultânea para o inglês. A apresentação está disponível no site de RI da Enalta e aqui, na plataforma dessa videoconferência. Ao final da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Caso queira realizar perguntas, utilize o campo de Q&A da plataforma, localizado na parte inferior da tela. Se desejar fazer pergunta por escrito, por favor, escreva o seu nome, a sua empresa e a sua pergunta no campo de Q&A. Se preferir fazer a pergunta por áudio, apenas escreva o seu nome e a sua empresa no campo de Q&A. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da Enalta, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos e incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar significativamente o desempenho futuro da Enalta e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Estão aqui conosco hoje o nosso CEO, Décio Oddoni, nosso diretor financeiro e de relações com investidores, Pedro Medeiros, e nosso diretor de operações, Carlos Mastrangelo. Eu gostaria agora de passar a palavra à diretoria da Enalta, que iniciará a apresentação. Por favor, podem prosseguir. Bom dia a todos e todas, né? Prazer ter vocês aqui nesse call de resultados que a gente traz, que aconteceu no primeiro TRI na Enalta. Foi um trimestre em que a gente começa a ver os resultados dos esforços feitos, né, na companhia para estabilizar a produção do sistema antecipado. Né? Foi um trimestre também que a gente teve um preço do petróleo sólido, que ajudou nos resultados. Né? O sistema definitivo de Atlanta continua em andamento, né? O navio FPSO Atlanta está chegando na locação, estimativa nossa aí que nos próximos dias ele possa estar chegando no Brasil. A campanha de instalação está para começar, instalação dos equipamentos submarinos. A gente continua trabalhando para fechar as transações das aquisições que nós fizemos no ano passado, Uruguatambaú com a Petrobras e o Parque das Conchas do BNDES com a Shell. A expectativa continua de closing dessas transações ainda esse ano. Foi um trimestre em que a gente, um pouquinho depois do final do trimestre, a gente viu a conclusão da reestruturação societária da Enalta, algo que vinha também acontecendo ao longo dos últimos meses. E, por fim, a gente entrou naquela discussão de combinação de negócios com a 3R, que ainda está em fase de diligência. Então, é um trimestre em que a gente apresentou resultados sólidos e a expectativa é que os nossos trabalhos continuem fortes nos próximos meses para a gente entregar os resultados que a gente tem discutido com os acionistas aí nos últimos tempos. Queria passar agora a palavra para o nosso diretor de operações, o Carlos Mastrangelo, para ele dar uma atualizada na situação lá do sistema definitivo de Atlanta. Mastrangelo. Desculpem. Obrigado, Décio. Vamos iniciar com um vídeo mostrando aí os últimos acontecimentos do projeto. Se puder colocar. Essa daí já foi noticiado, né? A saída do FPSO, no dia 15 de março, de Dubai. Iniciou a navegação para o Brasil. Está seguindo direto para o campo de Atlanta. A estimativa de chegada na locação
torno do dia 11, levou um pouquinho mais por conta das correntezas, mas está no prazo. Esses aí são os umbilicais, são aquelas linhas que controlam os poços e mandam energia para o fundo do mar para alimentar a bomba de elevação. Esses umbilicais foram fabricados pela antiga Pirelli, o nome da fábrica é Prysmian. Foram fabricados no Espírito Santo, foram entregues todos no prazo, já estão todos sendo carregados na embarcação para ir para a locação. Essa daí é a chegada das linhas flexíveis da empresa Baker, que chegaram também no porto, no porto da Triunfo, aqui no Rio de Janeiro. Essa daí é a operação de carregamento das linhas flexíveis, todas as linhas necessárias para entrar em produção em agosto já estão sendo carregadas na embarcação. Esse daí é um manifold onde conectam linhas submarinas, porque o nosso sistema ele compartilha uma linha utilizada como serviços, compartilha entre vários poços. Então usa esse manifold, até a operação para trazer de Taubaté para o Rio foi uma operação demorada, levou uns 10 dias, porque bloqueia a Via Dutra, e tem aí espaçamentos mínimos. Isso aí é a foto da colocação do carregamento do manifold na embarcação que vai levar para o mar, para ser instalada agora nas próximas semanas. E há pouco tempo atrás, essa foto aí é do recebimento da embarcação da Sapura, o Onyx, que foi no dia 23 de abril, que está em sequência de carregamento para a inspeção do IBAMA, para a saída, e o FPSO chegando na locação vai direto para ser conectado na linha, na ancoragem, que já está pronta. É uma operação que exige uma mobilização de 6 rebocadores, 4 para manter na posição e 2 para fazer a conexão das linhas. A estimativa é que leve entre 20 e 30 dias. Isso vai se dar ao longo desse mês de maio até início de junho, e em sequência para as atividades necessárias para o primeiro óleo, que mantemos na data original do projeto de agosto desse ano. Acho que agora temos um slide ainda, né? Tem slide com cronograma, acho que já falou bastante sobre isso, mas só um detalhezinho. Isso, é só voltar aqui para o cronograma, aquilo que eu já falei. Acho que a gente está mantendo a mesma data, não teve nenhuma alteração desde da sanção do projeto, em 22. O que tem a mais nesse cronograma, que a gente poderia acrescentar, é que estamos trabalhando com a nossa atividade para fazer o FID, né, a sanção da fase 2 de Atlanta e do desenvolvimento do sistema antecipado de Oliva. Já temos as empresas engajadas. Para a Oliva já teve kick-off meeting do projeto básico. Já estamos agora na parte de ajuste da estratégia para ter esse ano o FID, a sanção dos 2 projetos. Por que fazê-los simultâneos? Porque você tem a sinergia e o ganho de escala, tanto em sonda, na campanha de perfuração, quanto em procurement, suprimento de materiais. E estamos ainda nessa fase de transição para o closing da integração de Uruguai e Tambaú no nosso portfólio. Então,
não há, assim, nenhuma novidade em termos de prazos comprometidos. Mantemos lá o primeiro óleo em agosto, e esse ano é a sanção desses 2 projetos. Décio. Obrigado, Mastranjo. No final do primeiro trimestre também, né, nós firmamos uma parceria, né, com a Weston por 20% lá do contrato de Atlanta e Oliva. E vocês passaram o slide aí? Está demorando aí, ó, a informática para reagir. Bom, agora o slide está na tela. A gente fechou uma parceria com a Weston, que é uma empresa americana, por 20% de Atlanta e Oliva, e o nosso objetivo nesse negócio foi fortalecer o balanço e ter uma parceria para as próximas fases aí do campo. Esses são os nossos principais objetivos nessa transação. Ela é uma empresa com gente muito experimentada que vai agregar experiência também nessas próximas fases aí de Atlanta, especialmente de Oliva. Próximo. A gente, no início de abril, né, a gente fez publicamente uma proposta para a integração dos negócios da Enauta com a 3R. Né? O nosso objetivo é, se esse negócio for adiante, né, criar uma independente com escala e com diversificação de portfólio. Né? Esse nosso negócio é um negócio de escala, em que escala é importante para ter eficiência operacional, mas também, principalmente, em custo de capital. E a combinação dos ativos da 3R com o da Enauta permitiriam a criação de uma das maiores e mais diversificadas empresas independentes da região. Além disso, essa combinação propiciaria a geração de um valor significativo de sinergias, tanto operacionais como financeiras, comerciais e de alocação de capital. A gente criaria também a oportunidade de desenvolver novos negócios e vantagens competitivas no mercado que a gente acredita que vai entrar em processo de consolidação, e uma empresa que tem uma base diversificada de acionistas de referência com liquidez suficiente para estar incluída nos índices globais. Então, a gente enxerga uma série de méritos nessa transação, e por isso que a gente resolveu engajar com a 3R nessa discussão. Né? Mostrando aí no próximo slide, a combinação das duas companhias traria uma empresa bem maior e mais diversificada, um portfólio complementar, tanto em termos de atividade onshore, offshore, que responde melhor a ciclos de preço de petróleo, quanto em tipo de oportunidade de atividade, tanto no desenvolvimento de novas reservas, quanto no aumento da recuperação de campos maduros, com um nível de reserva de produção significativo, bem maior do que as duas companhias isoladamente têm, né? E principalmente, né, próximo slide, com um portfólio de crescimento balanceado. Né? É importante para uma companhia de petróleo independente desenvolver um portfólio que seja balanceado ao longo de toda a cadeia da atividade de exploração e produção, com forte geração de caixa, com projetos que possam propiciar crescimento de curto e médio prazo e com opcionalidades para o médio e para o longo prazo. Né? Então, essa combinação dos ativos da Enauta com os da 3R, ela traz justamente isso, uma combinação única entre as empresas brasileiras. A gente tem ali ativos que são fortes geradores de caixa já atualmente, como os ativos onshore da 3R, o Atlanta, o Papa-Terra, e as aquisições aí que a Enauta está fechando, os ativos de refino e midstream da 3R. A gente tem crescimento, né, com os projetos da Enauta e da 3R, então estão listados aí os ativos principais, e a gente tem um conjunto de oportunidades e opcionalidades que nos permite continuar crescendo aí ao longo dos próximos anos. É uma combinação muito feliz de ativos que geram um portfólio com a perspectiva de crescimento não só no curto prazo, mas mais para o médio e longo prazo também. Isso é importante para você gerar sustentabilidade na rentabilidade de uma companhia de exploração e produção de petróleo. E é isso que essa transação traria na nossa percepção, e é por isso que a gente está engajado nessa discussão.
Mais um, por favor. Um resumo dessa transação, acho que já são informações que já foram divulgadas, né? A relação de troca inicial colocada é de 53% para os acionistas da 3R, 47% para os acionistas originais da Enauta. Essa companhia emitiria 2% em ações pela participação minoritária de 15% lá na 3R Offshore, que hoje está com a Mar Energia. E a gente está no processo aí de diligência. Esse processo está em andamento e a gente tem um período de exclusividade, aí, expectativa que se possa chegar a uma conclusão dessa transação até junho desse ano. Próximo. Próximos passos aí, então, seriam a conclusão da diligência, a finalização da estruturação do negócio e a submissão para os acionistas das duas empresas e, uma vez isso aprovado, se for aprovado, né, passar para a fase de conclusão da transação, que passaria pela aprovação do CAD. Então, a gente está agora, nesse momento, no processo de conclusão da diligência. Então, com isso, eu concluo aqui a parte inicial da apresentação e passo a palavra para o nosso CFO, aí, o Pedro Medeiros, que vai apresentar os resultados que a gente obteve aí no primeiro trimestre desse ano. Pedro, por favor. Obrigado, Décio. Bom dia a todos. Obrigado, Mastrangelo, pela apresentação. Próximo slide, por favor. Vamos começar a apresentação do resultado de primeiro trimestre de 2024 com os destaques do TRI. Foi um trimestre de resultados bastante consistentes, onde o Campo de Atlanta regressou à sua capacidade próxima da plenitude do sistema antecipado de Atlanta. O sistema de Manati produzindo abaixo ainda do potencial, à luz de condições de mercado e condições do ativo, porém com uma produção relativamente semelhante à média apresentada no ano de 2023. Tá? Então, os resultados apresentaram um EBITDAX em combinação com preços sólidos de petróleo, como o Décio mencionou, de 618 milhões de reais de EBITDAX, com uma margem da ordem de 76%. Dentre seus destaques, após um longo período de investimentos líquidos, a companhia produziu um fluxo de caixa livre, à luz da consistência operacional, principalmente do sistema antecipado de Atlanta, e apresentou um incremento muito elevado de disponibilidades ajustadas, fruto de uma agenda corporativa que visa não só apoiar o investimento no Campo de Atlanta, como o investimento em expansão e geração de valor da companhia para outros projetos. Tá? Destaco aqui também a alavancagem ajustada, um índice de dívida líquida sobre EBITDAX para os últimos 12 meses da ordem de 0,8 vezes, e se alguém anualizar o resultado de primeiro trimestre, uma alavancagem da ordem de 0,3 vezes, algo que reflete melhor as condições de produção consistente apresentadas no trimestre. Próximo slide, por favor. Então, transcorrendo de forma breve e sintética sobre o resultado, o principal destaque do trimestre foi o regresso de produção do sistema antecipado de Atlanta. A companhia apresentou uma produção total da ordem de 25 mil barris dia de óleo equivalente no trimestre, uma recuperação após um longo período de paradas de manutenção, seja para manutenções na nossa unidade flutuante produtora do sistema antecipado, seja para melhorias no sistema de bombeio utilizado no sistema antecipado. E, complementando essa visão de produção, vale destacar, a companhia está em fase de conclusão da aquisição de uma participação de 23% no Parque das Conchas, transação tal que tem data efetiva desde agosto de 2023. Nesse slide a gente está ilustrando a produção potencial líquida dessa participação vinda do Parque das Conchas. Uma vez concluída essa transação, o fluxo de caixa oriundo dessa produção deve ingressar, né, na alta, à luz das condições da negociação para essa compra. Próximo slide. Transportando a visão da produção sobre o que isso implica em termos de potencial geração de caixa, EBITDAX
e margem para a companhia, especialmente no que tange o Campo de Atlanta, a gente tem uma ilustração aqui do que o delta de produção representa em termos de geração potencial de receita. Vale destacar um esforço da companhia de disciplina e rigidez na sua gestão de custos, no que tange a operacionalização de Atlanta ao longo dos últimos 12 meses. E no trimestre, um trimestre bastante consistente, onde boa parte dos custos associados às campanhas de manutenção ficaram para trás, e isso se traduziu numa margem EBITDAX associada ao Campo de Atlanta superior aos 76% de média que a companhia apresentou. No gráfico da direita, nós introduzimos aqui apenas de forma ilustrativa, para todos entenderem o potencial em jogo com o início de produção do novo FPSO de Atlanta, onde a gente tem uma base de custos associados ao afretamento, à operação e à manutenção da plataforma, está em ordem de grandeza equivalente aos custos associados ao FPSO do sistema antecipado, porém, uma capacidade de produção da ordem de 50 mil barris dias. E dentro do arranjo de investimento que a Enauta conduziu na implementação desse projeto, a Enauta financiou parte da construção do FPSO e parte desses recursos regressarão na forma de uma amortização, pagamento de juros desse financiamento, que está ilustrado com uma potencial dedução à luz do custo operacional total da operação do campo, uma vez que o novo FPSO entre em operação. Então, o slide da direita é uma ilustração potencial de que a nossa expectativa de margem para a nova unidade ela tende a ser superior uma vez essa nova plataforma atinge a plenitude do uso da sua capacidade. Próximo slide. Do ponto de vista de investimentos, a companhia manteve uma trajetória muito semelhante à observada nos últimos trimestres. Destacamos no slide da direita os investimentos a realizar em 2024, associados principalmente ao Campo de Atlanta e ao início do desenvolvimento potencial e decisão de final de investimentos associada ao projeto do Sistema Antecipado de Oliva. Vale destacar que o segundo trimestre ele passa a ser um trimestre de maior intensidade de investimentos, onde estão concentradas não só as entregas de vários equipamentos subsea, como o início da campanha final de instalação e conexão desses postos à plataforma. Então, a nossa expectativa é que os investimentos no segundo e no terceiro TRI passem por uma elevação em relação à média do que foi os últimos trimestres e que dentro dessa expectativa nós nos mantemos consistentes com o orçamento aprovado no início do projeto em 2022, que dentro dele existe uma quantidade ampla de contingências. Cada dia que passe, nós nos aproximamos da execução desse projeto, a gente vai ganhando convicção na captura dessas contingências dentro do fluxo de caixa da Enauta. Próximo slide. Do ponto de vista de fluxo de caixa livre, a gente traz à memória o resgate da contabilização desse fluxo de caixa. O primeiro trimestre, à luz da consistência operacional de Atlanta e dos preços sólidos de petróleo, a companhia pôde gerar 10 milhões de dólares de fluxo de caixa livre. Vale destacar que esse trimestre a companhia ainda incorreu em uma parcela relevante associada a um compromisso de financiamento de longo prazo do FPSO Atlanta, da ordem de 36 milhões de dólares. O investimento associado à aquisição do FPSO Cidade de Santos, que atualmente atua no campo de Uruguatambaú, da ordem de 8 milhões de dólares, e, dada a trajetória de recuperação de utilização da capacidade do campo de Atlanta, um consumo de capital de giro da ordem de 50 milhões de dólares. Em todos os três casos, ao olhar para os próximos trimestres, a nossa expectativa é que, uma vez mantido o nível operacional do Atlanta, a gente não tenha um consumo de caixa associado a essas três contas relevantes. E, por consequência, a nossa expectativa é que, potencialmente, esse fluxo de caixa livre possa ampliar, mesmo à luz de um investimento maior. Próximo slide, por favor.
Do ponto de vista de alocação de capital, a companhia vem fazendo um esforço de continuidade na ampliação das disponibilidades e da liquidez de curto prazo no balanço e avançando numa agenda de trazer eficiência no processo de alocação de capital. Então, a gente destaca aqui uma posição de caixa da ordem de 395 milhões de dólares, acrescida de um título de financiamento de longo prazo do FPSO Atlanta de 370 milhões de dólares, e uma posição de caixa restrito associada ao pagamento de juros das debêntures emitidas no mercado doméstico e associadas a um fundo de abandono do campo de Manati da ordem de 56 milhões de dólares, se traduzindo em potenciais disponibilidades da ordem de 850 milhões de dólares. Na nossa agenda de eficiência, a companhia começou a traçar os primeiros passos para substituir o fundo de abandono de Manati por garantias financeiras que possam trazer mais eficiência na remuneração desse capital. Número 2, capturar os valores associados a um precatório dentro do balanço da companhia, que alça um valor potencial da ordem de 17 milhões de dólares. E número 3, os primeiros passos para transformar o crédito de longo prazo associado à operação do FPSO Atlanta junto à companhia Inson em uma disponibilidade mais líquida, onde a gente possa buscar uma remuneração a esse capital maior ao longo do tempo. Tá? Vale frisar que dentro do processo de parceria assinado com a Westlaw, a companhia também tem uma opção de venda de 20% desse crédito de longo prazo pelo valor de 65 milhões de dólares para potencialmente ser exercida no ano de 2024. Próximo slide. Para finalizar, a gente traz aqui uma atualização do mapa dos principais eventos esperados da Enalta ao longo do ano de 2024, conforme já foi sinalizado ao longo desse conference call. No segundo trimestre, a gente espera concluir a diligência associada à proposta de integração com a 3R, eventualmente chegar a uma proposta aos acionistas que possa concluir essa transação. A gente tem expectativa de iniciar o processo de ancoragem do FPSO Atlanta e a conexão dos novos poços ao FPSO ao longo dos próximos dias. Estamos trabalhando também em um novo contrato de comercialização do petróleo de nicho de Atlanta, para ser implementado ao longo do segundo semestre. A expectativa é que no terceiro TRI se inicie a produção do novo FPSO e que se concluam as aquisições anunciadas de Parque das Conchas e a parceria com o Westlaw. E, por fim, no final do ano, uma decisão de investimentos tanto na fase 1 de Oliva quanto na fase 2 de Atlanta e da conclusão da transação de Uruguá-Tambaú e da compra do FPSO Cidade de Santos, que atua nesse campo. Próximo slide. Agora passamos para a sessão de perguntas e respostas. Operador, por favor. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer uma pergunta por voz, por favor, digite o seu nome e a sua companhia no campo de Q&A. Caso queira que sua pergunta seja lida, por favor, escreva o seu nome, a sua companhia e a sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem do senhor Leonardo Marcondes, do Bank of America. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Pedro, Décio, Mastrangelo. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Tenho duas até rápido aqui do meu lado. Primeiro, eu queria entender um pouco melhor, né? O Mastrangelo já falou um pouco, mas queria entender um pouco melhor como que vocês estão trabalhando o timeline desse processo de primeiro óleo do sistema definitivo, no contexto em que o IBAMA ainda está de greve, né? A gente entende aqui que, pelo menos, que o IBAMA precisa ainda aprovar alguma etapa do processo de primeiro óleo do sistema definitivo, né? Então, se vocês puderem, pelo menos, passar uma estimativa de quanto tempo, na cabeça de vocês, o IBAMA levaria para emitir a licença para que a plataforma inicie, né, startup, uma vez que a greve acabe.
Minha segunda pergunta é em relação aos investimentos que vocês têm feito na 3R, né? Queria, assim, faz muito sentido, dado todo o contexto de fusão, né? Mas queria saber se vocês poderiam comentar um pouco também sobre o racional dessa estratégia aí, ajudaria bastante a gente a entender. Bom, é isso do meu lado. Obrigado. Bom, Leonardo, bom dia, obrigado aí pelas perguntas, né? IBAMA, né? A Enalta já tem as licenças necessárias para fazer a instalação do sistema definitivo de Atlanta, que é a licença que permite a ancoragem do navio na locação. O navio está chegando, o Mastrange comentou aí, semana que vem, e para instalar os equipamentos de produção no fundo do mar e para conectar esses equipamentos no navio. A licença que falta para a Enalta é a licença de operação, né, que a gente vai ter que obter para poder abrir os postos para a produção, né? A expectativa nossa é que seja em agosto, né? Então, essa licença, como a gente já tem o campo de Atlanta em operação e o plano de emergência, que é a principal preocupação do IBAMA quando um campo entra em produção, já está vigente, né, no sistema antecipado, a gente acredita que esse é um processo relativamente rápido, né? O IBAMA tem prerrogativa de fazer inspeções nas embarcações que vão atuar na instalação, né? Isso é algo que é rápido também, né, e que a gente não vislumbra impacto em cronograma, se for necessário. A gente tem, tanto para a instalação dos equipamentos quanto para ancoragem, a gente tem folga de cronograma. E o IBAMA não está paralisado, né? O IBAMA está operando, mas não tá paralisado. A gente não vê hoje impacto de ação de IBAMA em cronograma da Enalta. Sobre a transação da 3R. Tem a transação da 3R, que eu peço que o Pedro complemente, por favor. Tá. Léo, obrigado pela pergunta. Como o Décio mencionou, a nossa estratégia junto à 3R envolve uma ampla gama de méritos aqui, sejam eles atribuídos a posicionamento estratégico da nova companhia, aos efeitos de escala, diversificação e as significativas sinergias que a gente vislumbra adquirir na esfera operacional, comercial, de alocação de capital e financeiras associadas a essa integração, tá? Que, na nossa visão, a gente ilustrou um pouco disso numa carta pública enviada à companhia, mas a gente enxerga sinergias em ordem de grandeza de $1 bilhão, até em ordem de grandeza compatível ao valor de mercado associado a ambas as companhias isoladamente atualmente, tá? Adicionalmente, a gente espera que essa combinação traga um elemento de governança elevado, dado a base de acionistas de referência relativamente diversificados, que, combinados com a liquidez e o potencial de crescimento e retornos dessa companhia, eles podem derivar também de uma potencial reprecificação dos ativos à luz do potencial fluxo de caixa esperado dos próximos 12 a 24 meses. Tá? Então, dentre os méritos da transação são amplos. Não sei se a sua pergunta estava associada especificamente ao âmbito estratégico do que a gente está buscando na 3R. Você tem algo um pouco mais específico? Não, era mais para poder entender os investimentos que vocês já fizeram aí, né? Que vocês anunciaram ontem nas ações da própria 3R. Mas eu acho que ficou até claro, né? Basicamente que vocês veem muito upside na história como um todo e hoje em dia seria um investimento com retorno interessante na visão de vocês, né? A companhia gerou fluxo de caixa livre nesse trimestre. A gente, dentro da construção de estratégia para a integração com a 3R, dentre as estratégias desenhadas, passaram por elas a gente realizar a aquisição de ações no mercado. Fizemos a compra e registramos aqui uma participação de 3,2% na 3R. Tá? Ela está
incorporada e contabilizada dentro da nossa posição de caixa e títulos e valores imobiliários no balanço, à luz dos preços de mercado registrados no último dia do primeiro trimestre, e ela faz parte da estratégia da Enauta junto à integração desses negócios. Aí, assim, como a gente está no meio de uma diligência e da uma construção final, não tem muito do que a gente pode abrir nesse momento. Tá bem claro, tá bem claro. Obrigado aí, Décio, Pedro, Mastrangelo, pelas respostas. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir. Bom dia, Décio, Pedro, Mastrangelo, obrigado por pegar minhas perguntas. Tem algumas perguntas aqui do meu lado. A primeira, em relação à Atlanta, né? Agora que a gente está perto do primeiro óleo no sistema definitivo, eu queria escutar de vocês quais são as etapas mais importantes e talvez mais críticas ou desafiadoras a partir do momento em que a FPSO é ancorada na locação, né? Então, o que vocês estão prestando mais atenção aí nessas primeiras semanas ou meses? A segunda, mais sobre D&A, queria entender se o nível de despesa deve permanecer nesse patamar, com as provisões para compensation permanecendo mais altas, ainda que sem efeito caixa no curto prazo, obviamente. E uma terceira rápida, se vocês conseguirem comentar um pouco na estratégia sobre o programa de recompra, né? Eles anunciaram, se não me engano, lá no início de abril. Pelo que a gente acompanhou até então, me parece que a companhia não recomprou nenhuma ação. Então, eu queria ter uma ideia de timing, se a cabeça seria executar esse programa mais para o fim da janela, ou ele é mais price sensitive, dependendo de onde o valor da ação está. Enfim, pegar um pouco dessa cor. Muito obrigado. Bom dia, Bruno. Obrigado aí. Com o Atlanta, né, a gente está, à medida que o tempo vai passando e que as coisas vão acontecendo, a gente vai tirando o risco do projeto. A gente já tem o navio chegando proximamente, os equipamentos todos para instalação já chegaram, né, os barcos já estão disponíveis, então os próximos passos são a instalação e a preparação do navio para o primeiro óleo. Então, basicamente, é isso que falta. O Mastrange pode complementar aí, Mastrange, mais algum comentário em relação a isso? Bom, Décio, acho que você já resumiu. O caminho crítico agora está na chegada, né? Tem a conexão, a instalação da ancoragem está toda pronta, é conectar. Então, o que eu veria assim, de etapas mais críticas a administração, é o usual de qualquer entrada em produção, administração do que a gente chama de carryovers, né, que vem do estaleiro, as atividades remanescentes, tem várias atividades que só acontecem depois que chegam na locação, tem as inspeções finais. Então, administrar as pendências para a entrada do primeiro óleo, que nós estamos dentro do prazo, né? A gente colocou o cronograma de forma que pudesse ter essa administração dentro desse prazo aí, não indicando nenhum atraso aí no primeiro óleo de agosto. Obrigado. D&A, Bruno, só um comentário, né? A partir da aquisição do Uruguatambaú, a decisão de tomada de aquisição do Uruguatambaú, a gente começou a se preparar para operar o campo e a plataforma. Então, a gente já passou a observar ao longo do primeiro TRI de 24, né, algum custo adicional em função das contratações que a gente já está fazendo das equipes que vão trabalhar nesse projeto. Então, isso é um dos fatos aí que teve um certo impacto no D&A, e mais detalhes eu peço que o Pedro complemente também sobre a questão do plano de recompra. Bruno, acho que sua pergunta é bem pertinente. A gente tem expectativa de um leve incremento, sim, do custo total de pessoal associado à implementação e aquisição desses novos projetos, como o Décio mencionou. Em paralelo, ao longo dos últimos 12 meses, a gente vem mudando a jornada e a composição da remuneração total dentro das despesas gerais administrativas do corpo da Enauta.
privilegiando aqui a remuneração variável associada a metas de crescimento, rentabilidade, retorno, segurança e emissões, e a remuneração de longo prazo associada à agenda de criação de valor ao acionista, certo? Isso está refletindo nos números. A gente fez questão de destacar dentro do release essa transformação da composição do G&A. A gente espera que isso entre numa fase mais equilibrada ao longo dos próximos trimestres, tá? No primeiro trimestre, habitualmente a gente faz, no segundo trimestre a gente faz o pagamento da remuneração variável de curto prazo anual da companhia, então, já está integralmente provisionado nos números, mas isso é parte do processo anual da companhia e, enfim, a gente não tem nenhuma expectativa de mudança relevante, a não ser o ingresso aqui, um incremento do número de pessoas na empresa associadas à gestão desses novos projetos que estão em fase de conclusão das suas aquisições. E na recompra, né, não sei se... a estratégia de recompra, ela é um programa que foi aprovado pelo Conselho, ela abrange até 20 milhões de ações da Enauta, uma base de 7,5% do capital. Atualmente não fizemos ainda nenhuma recompra, dado que o desenrolar da estratégia da companhia ao longo dos últimos 2 meses foi bastante tenso, especialmente caracterizado com a proposta em carta pública para a integração com a 3R. A gente tem a expectativa de adicionar valor e eventualmente remunerar o acionista através dessa recompra. Vale frisar aqui que ingressou um parceiro no campo de Atlanta, na transação com o Westlaw, assumindo 20% de participação societária por um pagamento mínimo de 302 milhões de dólares, que o valor implícito dessa transação ele é superior ao valor da transação, do valor de mercado da Enauta, hoje a mercado. Tá? Então, a gente tem uma filosofia aqui de alocação de capital quando a gente olha para 12, 24 meses, que eventualmente a recompra pode ser um canal interessante para remunerarmos o nosso acionista, mas dado o andamento da nossa proposta de integração com a 3R, esse programa está sendo avaliado, enfim, diariamente e de forma um pouco mais oportunística no curto prazo. Tá? Acho que esse é o máximo aqui que eu posso trazer aqui de cor para vocês nesse momento. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do Santander. Por favor, senhor Rodrigo, seu microfone já está liberado. Bom dia, Décio, Pedro, Mastrangelo, todo mundo está aqui no call. Eu queria, talvez, separei aqui 3 pontos para explorar um pouco com vocês. E primeiro eu queria voltar um pouco no FPSO Atlanta, né? Vocês mostraram ali bem no slide 15 a diferença que vocês vão ter de OPEX e até mostraram também ali, né? Acho que 274 milhões, aí tem uma compensação ali, vamos dizer assim, de 115, né? Que eu imagino que deve ser do juros principal da Inson. Só que eu queria entender aqui, imagino que esse 274, que ali se compara com o que a gente viu nesse TRI, ele seja relacionado a chartering e OEM, basicamente da plataforma, né? Então eu queria entender se tem algum outro custo adicional que a gente deveria levar em consideração, assim, olhando a estrutura de custo de Atlanta depois, do FPSO Atlanta, a partir do segundo semestre. Não sei se algum custo logístico, algo associado a mais ali que a gente deva colocar na conta também. Um segundo ponto, eu queria ir aqui explorar um pouco a fase 2 de Atlanta, né, que o Mastrangelo comentou hoje aqui, se a gente pudesse explorar um pouco aqui o que é que a gente está olhando aqui para tomada de decisão, quantos poços vocês imaginam na segunda fase, o que é que a gente pode ter como parâmetro, talvez, de custo por poço. E só um ponto aqui, essa fase 2, a gente ainda está falando do campo de Atlanta em si, ou a gente já começa a falar aqui de Atlanta Oeste, Atlanta Nordeste, a gente já está indo para novas áreas ali do bloco. Esse é o ponto aqui que eu queria explorar. E aí, por último, explorar um pouco o FID de Oliva. E aqui, principalmente, entender se houve alguma evolução. Eu lembro que no Investor Day, lá em janeiro, vocês apresentaram para a gente
um plano, ou uma ideia de que seriam 2 poços, certo? O plano da Shell, o desenvolvimento da Shell que eles apresentaram à ANP tinha muito mais poços, que vocês colocaram ali os 2. Então, eu queria entender se é um plano, talvez, para o FID mais próximo do da Shell, ou talvez um pouco mais cauteloso, vamos dizer assim, com menos poços. Tá? Eu queria abordar esse ponto. Obrigado, pessoal. Vamos lá, assim, rapidamente. Né? Aquele slide aqui que foi mostrado, tinha ali o custo diário esperado lá, médio do FPSO Atlanta, e quanto seria o referente ali ao financiamento, naqueles 115 mil. E do lado, se não me engano, tinha ali os custos operacionais, como logística e outros custos. Então, é exatamente isso que o Pedro estava querendo mostrar ali naquele slide, não é isso? Exatamente, Rodrigo. Eu acho que você pescou bem a ideia. Os custos logísticos associados ao FPSO Atlanta, eles são equivalentes em ordem de grandeza aos custos associados à gestão e operação do Petrojal 1. A diferenciação de base de custo ela está concentrada no afretamento, operação e manutenção das unidades, que a gente destacou no gráfico para ambas as fases, né? Tanto a fase do sistema antecipado quanto a expectativa dentro dos contratos atuais para o FPSO Atlanta. E os 115, eles ilustram o potencial via juros e amortização do financiamento que foi concedido ao FPSO. Nesse caso, não é parte integrante exatamente do custo, mas do fluxo de caixa da companhia. Bom, em relação, Bruno, Rodrigo, em relação à fase 2 de Atlanta e Oliva, eu vou pedir para o Mastrange complementar, né? Mas essa parte de custo operacional, ela também nos permite uma série de sinergias, porque a partir do momento que a gente tiver Oliva também em operação, a gente tem uma redução significativa dos custos operacionais, especialmente embarcações. A fase 2 de Oliva, ela prevê um sistema antecipado com 2 poços para conhecer o reservatório antes da gente tomar a decisão de colocar um projeto definitivo lá no campo. Essa racional de fazer um projeto diferente do projeto da Shell, que já foi concebido como se fosse um sistema definitivo. E o Mastrange comentou no início, né, que a gente está trabalhando nas 2 questões junto, né, a fase 2 de Atlanta e o Oliva, de forma a ter ganhos de sinergia na operação, sonda, compra de equipamento e tudo mais. Mas eu peço que o Mastrange dê um pouquinho mais de cor para você sobre isso aí. Mastrange, por gentileza. Desculpa aí, é exatamente isso. O que o Décio comentou, Oliva vai ser um sistema antecipado, bem simples, 2 poços, para ser bem rápido, não ter muita dúvida na tomada de decisão, não estamos inventando a roda, colocando a mesma especificação de Atlanta para ganho de velocidade, de tempo de implementação, para conhecer o reservatório. A nossa opção básica, nós estamos trabalhando com 2 opções, mas a principal seria relocar o próprio Petrojal de um campo para o outro, ainda não precisa nem sair da locação, faria uma extensão da vida da unidade para ganhar tempo e a própria logística de implementação do projeto, aproveitando a sinergia entre um projeto e outro. No caso do Atlanta Fase 2, nós estamos exatamente agora tomando a decisão do sistema, tanto de bombeio quanto o número de poços, que está entre 2 e 3, mas respondendo a sua pergunta, sim, vai ter um poço na área nova do Nordeste, conectado nesse sistema. Não há nenhum o pré-investimento necessário dentro do Atlanta é mínimo, porque ele já está adaptado para receber esses novos risers. Não tem nenhum pré-investimento na unidade que está chegando, além do que foi previsto para essa fase 1. E a sinergia de colocar os 2 projetos simultâneos, você ganha muito na escala de contratação, na entrega, na logística de instalação,
na campanha de perfuração. Essa é a nossa proposta, de ter já, a partir do meio do ano, algumas cartas de intenção para reter equipamentos críticos de prazo. Nosso processo de licenciamento para Oliva já iniciou, nós estamos já terminando os estudos para dar entrada. Então, em resumo, Oliva seria um sistema de produção antecipado, e Atlanta nós estamos fechando aí, os poços e a conexão para ser, em sequência, a implementação do Atlanta Fase 1. Mas se eu puder um follow-up aqui nesse ponto de Oliva, assim, você falou, não precisa sair da locação, é uma extensão da vida útil da unidade. Como é que funciona isso? Como é que se encaixa naquele slide que você mostrou, o descomissionamento do Petrojal? Ele não seria descomissionado? É isso? Ou como é que funciona? Não, não seria descomissionado, seria relocado. Essa é a nossa tendo o FID, ao invés, o único descomissionamento que teria é dos risers, que vão ser remanejados para Atlanta. Mas a saída do campo de Atlanta e a remobilização no campo de Oliva, que é um campo que está distante 22 quilômetros de Atlanta, seria só uma extensão da vida da unidade por mais alguns anos. Teria uma compra de um sistema de ancoragem novo no novo campo, e passaria a unidade de uma locação para outra. Então seria um remanejamento tão logo tem o FID, deixaria de ser um descomissionamento, passaria a ser uma mobilização para Oliva. Perfeito. Obrigado, Carlos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, da UBS. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir. Olá, pessoal. Bom dia ainda, Décio, Pedro, Mastrangelo. Obrigado aí pelo espaço. Eu tenho, se me permitirem aqui, 3 perguntinhas. A primeira ainda sobre a eventual transação com a 3R. Eu queria entender o que vocês enxergam ser o lock-up justo dos acionistas e do management pós-operação, se isso já está definido, e que vocês comentassem um pouco sobre essa notícia recente de um eventual default lá do sócio em Papaterra, se isso de alguma maneira poderia implicar em algum tipo de ajuste no ratio de troca entre as companhias nessa transação. Segunda pergunta é sobre Parque das Conchas. Vocês recentemente fizeram uma aquisição lá, mas queria entender se faz sentido, se vocês estão negociando, se há espaço no balanço para negociar os 27% lá da Indiana, que é sócia também no consórcio. E, por último, de maneira mais, eu diria, estratégica, se vocês pudessem comentar um pouco no slide que vocês colocam ali, os horizontes, vamos dizer assim, de investimento da companhia. Tem lá a parte de gás, energy, marketing, que eu acho que talvez venha oriunda, vamos dizer assim, dessa parte de midstream, downstream da 3R, né, com a combinação. Se vocês pudessem comentar um pouco qual é a cabeça de vocês, eu diria, nesse sentido de diversificação, seria interessante. Obrigado. Bom dia ainda, Luiz. Em relação à transação com a 3R, você vai me desculpar, mas a gente prefere aí continuar no processo de diligência e terminar o que a gente está fazendo antes de fazer qualquer comentário. Então, eu peço desculpas aí, mas vou pular essa. Não, acho que não é momento ainda da gente entrar nesse tipo de discussão. Tem que primeiro fazer o que tem que ser feito. E em relação ao Parque das Conchas, a gente está concentrado agora em concluir a transação. A gente não tem outro objetivo por enquanto. O nosso foco agora é concluir a transação, e depois a gente planeja aí o que vão ser os próximos passos lá no consórcio. Em relação a gás e energia, você comentou aí que essa concepção
de negócios adicionais ela está linkada aos ativos da 3R, principalmente? Eu diria que não só, né? A gente tem lá Manati, a gente com o Uruguaitambaú cria uma posição importante no negócio de gás. Se a transação com a 3R se concretizar, isso simplifica, né? A gente vai estar posicionado nos principais mercados brasileiros já como Enalta, né? No Sudeste com o Uruguaitambaú produzindo gás e no Nordeste com Manati, e todas as opcionalidades que Manati e Uruguai nos possibilitam. Mas a combinação com a 3R amplificaria o potencial desse negócio dentro da companhia. O Pedro está cuidando disso para a gente, eu peço que ele dê um pouquinho mais de cor para você também aí em relação a isso, mas eu diria que os nossos planos para gás e energia, eles independem da transação com a 3R, eles seriam fortalecidos, né, e ficariam muito bem mais robustos se a transação saísse. Pedro? Obrigado. Bom dia, Luiz. Obrigado pela pergunta. Acho que vale o destaque naquele slide de portfólio, a gente adicionou essa vertical por entender que ele é um mérito especial também da transação. O que tange gás natural, vale frisar, a combinação das duas companhias, ela significa a criação de um player que dentro do sistema integrado se apresenta como entre os principais 3 a 5 principais produtores de gás natural, e com um atributo distinto, acho que da média das companhias, por ter uma composição relevante desse gás sendo produzido de campos de gás não associado. Tá? Os campos de gás não associado são campos de gás que produzem quase que exclusivamente gás natural, e essa composição permite avançar em certos aspectos da cadeia de gás natural e de energia de uma forma diferenciada. Então, a gente enxerga, dentre os méritos da transação com a 3R, ampliar a capacidade e escopo de atuação nessa área de negócios. Já temos algumas coisas em desenvolvimento à luz da transação e da compra de Uruguaitambaú, e à luz da jornada que a gente espera que o campo de Manati possa atravessar ao longo dos próximos 5 anos. Tá? Então, e adicionalmente, como você bem mencionou, a 3R ela conta hoje com ativos industriais e terminais que têm um posicionamento estratégico importante dentro do contexto brasileiro de suprimentos, quanto à capacidade de expandir suas atividades. Então, elas também fazem parte dos méritos da transação, mas, conforme o Décio colocou, a gente está se reservando em primeiro concluir a transação para depois abordar um pouco mais sobre a estratégia nesses tópicos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Décio, pelas respostas. Valeu. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eric de Mello, do Itaú. Por favor, senhor Eric, pode prosseguir. Senhor Eric, o seu microfone já está liberado. Você está me escutando agora? Sim. Bom, 2 perguntinhas rápidas aqui. Primeiro, eu gostaria de explorar a parte de comercialização do óleo. Tentar entender aqui o que seria um formato ideal na visão de vocês e como, eventualmente, esse novo formato ele encaixa aqui nessa integração com a 3R. E a segunda parte da pergunta em relação à parte das conchas, que o Luiz já trouxe aqui um pouco dessa discussão, mas com a proximidade aqui do closing no terceiro trimestre, acho que se vocês pudessem ajudar a gente a pensar em como ver essa curva de produção e de investimentos aqui no campo ao longo dos próximos anos, para a gente entender um pouco da geração de caixa do ativo, acho que seria de grande ajuda. Tá? São esses 2 pontos. Obrigado. Obrigado, Eric. Comercialização, vou passar para o Pedro, ele está cuidando disso aqui na Enalta. Como ele comentou, a gente está no momento aí de discussão da próximos passos de comercialização do petróleo de Atlanta, e aí acho que ele pode dar um pouquinho mais de informação para vocês. Pedro, por gentileza.
Bom dia, Eric. Obrigado pela pergunta. Então, o petróleo de Atlanta, assim como o petróleo de Parque das Conchas, eles compartilham uma característica de atuação no nicho de mercado. Ambos são recorrentes supridores e fornecedores para um mercado de combustíveis marítimos de baixo enxofre. E esse é um mercado que, ao longo dos últimos anos, vem oferecendo prêmios relevantes em relação aos preços de petróleo na base do Brent, por exemplo. Tá? A nossa visão, a chegada do FPSO Atlanta, ela traz atributos logísticos muito superiores ao que a gente tinha à disposição dentro do sistema antecipado de Atlanta. Dentre eles, o FPSO de Atlanta ele foi concebido em cima de um casco de um VLCC e tem uma capacidade de estoque da ordem de 1,6 milhões de barris, certo? A consequência disso é que ele tem uma capacidade de reagir a ciclos de mercado e de atender esse mercado final de uma forma bem mais assertiva e eficiente do que a companhia era capaz, por exemplo, com a operacionalização via o FPSO Petrojal. Tá? Número 2, a gente tem uma expectativa não só de um fluxo superior, como uma consistência operacional de produção muito superior ao que vinha se apresentando no sistema antecipado, pelo simples fato de como os projetos foram desenhados e a natureza dos equipamentos que estão sendo implementados no FPSO novo. Então, para a comercialização desse petróleo de nicho, diferente do passado, acredito que a Enauta ela vai estar mais exposta à ciclicalidade desse prêmio de combustível marítimo de baixo enxofre do que necessariamente fazer a fixação de um preço por um período longo. E que ela tem capacidade e flexibilidade de atuar melhor ao longo desses ciclos, dado a presença dessa capacidade de armazenagem da plataforma. Quando a gente combina isso com a nossa participação societária no Parque das Conchas, que também participa e atua dentro desse mesmo mercado de nicho, a gente acredita que faz mais sentido desenvolver uma solução de comercialização que esteja mais associada a essa flexibilidade de atendimento ao mercado. Tá? No que tange a combinação de negócios com a 3R, a 3R também passa por uma jornada de recuperação da integridade da plataforma de Papa-Terra. Dentre os atributos dessa trajetória, eles são públicos, existe a ampliação da capacidade de armazenagem da plataforma, e a 3R atualmente produz uma quantidade razoável de combustível marítimo de baixo enxofre via a produção escoada no Potiguar, no Polo Potiguar. Ambos os casos carregam sinergias importantes, sejam na ótica comercial de atendimento a esses mercados, seja na ordem de flexibilidade logística do que a armazenagem e a disposição geográfica desses ativos dispõe. A gente está construindo uma estratégia já à luz do que a Atlanta, Parque das Conchas representam e, eventualmente, do que a integração com a 3R representa. Eu espero que eu tenha ajudado você aí dentro dos limites aqui do que a gente pode trazer hoje. Eric, em relação ao Parque das Conchas, né, a informação de produção deles é pública, né? A PNP publica os dados dos poços aí com 3, 4 dias de atraso, então toda a produção desde o close line, desde o signing, desde o effective date, que é 1º de julho do ano passado, essa informação é pública. Em relação ao futuro, como a gente ainda não está no consórcio, eu prefiro me resguardar e depois do close da transação, a gente, no âmbito do consórcio, nós vamos ter discussões com sócios, né, para definir a programação, os investimentos e as prioridades que vai ter lá, mas, por enquanto, isso é prematuro. Tá ótimo, super claro.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir. Olá, pessoal, consegue me escutar? Alô? Pode continuar. Opa, Estamos escutando bem. oi, Décio. Ótimo. Acho que grande parte das discussões já foram feitas. Acho que meu último ponto aqui, acho que eu tenho uma pergunta só, é com relação à parceria com a S-Law, né? Acho que a companhia mesmo já falou, acho que boa parte do mercado explicou bastante esse movimento, mas o meu ponto aqui, que talvez eu gostaria de entender um pouco melhor, era até o teor dessa parceria com a S-Law para frente, né? A gente teve essa primeira parceria ali em Atlanta, mas a minha pergunta aqui, sendo bem breve, é que se daria para esperar algum movimento talvez maior até no futuro, esse é só o primeiro movimento com o S-Law, até nos próximos, nos outros campos, ou até na companhia como um todo, se daria para esperar alguma parceria um pouco maior com eles no futuro, e como que vocês veem a entrada dele no próprio grupo. Acho que esse ponto eu queria bater com vocês. Bom, Gabriel, a tradição na nossa indústria, né, em termos gerais, é que para diversificar risco, né, e permitir a atuação em um número maior de projetos e permitir o enriquecimento das discussões e das decisões, da tomada de decisões nos consórcios, né, que os campos principais de petróleo eles sejam compartilhados. Então, se a gente olhar uma referência global, um consórcio com 2, 3 companhias num campo em desenvolvimento, como é o caso do Atlanta, é absolutamente natural, né? Tanto que o projeto original de Atlanta, lembrando lá no início, depois que era Petrobras, se não me engano Chevron, Shell, passou a ser Enauta operadora com 30%, Barra Energia com 30% e OGX com 40%, né, em função do default da OGX, que levou a uma arbitragem que, né, concluiu com a Enauta ficando com 100% do campo. Isso é atípico para um projeto dessa natureza. Você olha o Parque das Conchas, Shell, era Qatar, agora vai ser Enauta e ONGC, e por aí vai, né? Então, a ideia de ter parceiros, ela é uma ideia comum e normal e desejável na indústria, né? A Enauta era muito concentrada no ponto de vista de portfólio, né? Em calls passados aqui ao longo de algum tempo a gente discutia isso, a concentração de portfólio da Enauta, que é basicamente o Atlanta, e Manati em fase mais final de vida. Então a atração de um parceiro é desejável normalmente. O que essa transação traz para nós em particular? Traz um fortalecimento do balanço, traz um parceiro que pode agregar conhecimento nas etapas futuras do campo e dos campos, né? Porque a gente tem o Oliva também dentro do mesmo contrato de Atlanta, né? Lembrando que a gente estava discutindo que o Oliva vai ser um projeto piloto para a gente conhecer o reservatório. Então, eles têm uma parceria com uma propriedade com uma empresa chamada Salamandra, que já foi da Shell, que é especializada em campo de óleo pesado também, né? Então, acho que agrega recurso, agrega conhecimento e reduz risco. Tudo isso é desejável nesse tipo de projeto. Se a gente vai, né, a partir dessa parceria, evoluir para outras transações, veremos, né? Esse é um mercado em constante alteração, a gente tem sempre oportunidade de fazer movimentos. Muitas vezes os movimentos são feitos em parceria, né? Várias transações elas acontecem em parceria, e tem uma companhia com o perfil dos executivos da Weston, o conhecimento que eles têm, com a capacidade financeira que eles têm, próximo é bom, nos dá opcionalidade. É isso. Ótimo, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Décio Oddone para que faça as considerações finais. Bom, pessoal, obrigado aí pela presença, pelas
perguntas, pela interação. Acho que a gente percebe que foi um trimestre cheio de novidades boas também na vida da Enauta. E a gente espera estar com vocês aqui de novo, lá na próxima divulgação, que vai ser no início de agosto, para a gente já poder trazer novidades mais concretas sobre tudo isso que a gente discutiu hoje aqui. Muito obrigado e até lá. A videoconferência da Enauta está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.